Sabe, quando a gente pensa num diagnóstico médico tradicional, existe sempre aquela expectativa de uma precisão cirúrgica. É quase como na engenharia. Aquela coisa puramente visual e mecânica, né? Exato. Alguém sofre uma queda, quebra o braço, e o raio-x mostra aquela linha branca rasgando o osso. O médico aponta para a chapa e diz algo como: olha, o problema está bem ali. Isso traz um conforto absurdo. É reconfortante ter um inimigo visível, tanto para o médico quanto para o paciente. Sim, é binário. O osso está quebrado ou não está. Só que aí nós damos um passo ao lado e entramos no mundo da saúde mental. E a coisa muda de figura completamente. Nossa, e como muda? Quando entramos nas sutilezas do sofrimento psicológico, é como se essa máquina de raio-x estivesse operando com um defeito grave. O terreno contemporâneo dos diagnósticos é extremamente turvo. Tem muita sobreposição, muita incerteza. E é exatamente para clarear essas águas que nós estamos aqui hoje. Antes da gente aprofundar, eu preciso deixar muito claro que este nosso projeto, essa imersão, é uma idealização e curadoria do Dr. Fábio Martins Fonseca. Que é médico psiquiatra e psicoterapeuta. O trabalho dele aqui é fundamental. Com certeza. O objetivo do Dr. Fábio com esse projeto é brilhante. Ele quer usar a inteligência artificial de uma forma ética e transformadora para, filtrar mesmo aquele ruído da desinformação. Separar o joio do trigo. E trazer o conhecimento clínico de ponta diretamente para os profissionais de saúde mental. Isso aí. Focando especificamente na terapia baseada em processos, a PBT, e na ciência da evolução. E é por isso que a nossa imersão de hoje, o episódio 3 do projeto, se chama Do Exoflex ao EEM, expandindo o mapa biopsicossocial. Um título de peso, e as nossas fontes para essa discussão de hoje são bem densas, bastante. Nós vamos analisar materiais como o livro Aprendendo a Terapia Baseada em Processos, artigos incríveis do Journal of Contextual Behavioral Science e algumas palestras dos próprios criadores dessa abordagem, como o Stephen Hayes e o Stephen Hoffman. A missão aqui é entender uma transição vital. Como saímos do modelo Exaflex da terapia de aceitação e compromisso, a famosa ACT, para a grandiosidade do metamodelo evolucionário estendido, o EEMM. Certo, vamos desvendar isso. Porque para entender por que a gente precisou construir um novo mapa, e o EMM é um mapa gigantesco, a gente precisa encarar o fato de que o mapa antigo deixou todo mundo perdido. Você se refere ao modelo biomédico clássico, imagino? Exatamente. O modelo biomédico e a nossa dependência daqueles sistemas de classificação, tipo o DSM e a CID. O modelo biomédico construiu a psiquiatria em cima de um alicerce filosófico bem frágil. A gente chama isso de pressuposto da normalidade saudável. Nossa, essa ideia é muito sedutora, mas muito perigosa, né? Muito. É a ideia de que o estado natural, o padrão absoluto do ser humano, é ser feliz, calmo e livre de dor, o tempo todo. E se a pessoa não está assim, o sistema entende como uma falha? Qualquer sofrimento psicológico passa a ser tratado como uma anomalia, uma doença latente escondida no cérebro que precisa ser cortada fora. É uma visão mecanicista aplicada a algo que não é uma máquina simples. É aí que a coisa toda me lembra um cardápio de fast food. Sério, o modelo antigo funciona muito assim. Um cardápio de fast food? Como assim? Pensa bem, alguém chega ao consultório com uma tristeza profunda ou uma ansiedade paralisante e o sistema entrega um combo padronizado, um protocolo rígido para uma síndrome genérica. Faz todo sentido. Um tamanho único para todo mundo. Pois é, e esse combo ignora completamente o contexto de vida de quem consome. Ignora a cultura, o sono, a história da pessoa. O protocolo só quer calar o sintoma rápido. E não investiga a função desse sintoma na vida do indivíduo. O que é fascinante aqui é que a terapia de aceitação e compromisso, a ACT, inverteu totalmente essa lógica. Eles trouxeram o conceito de normalidade destrutiva, não foi? Isso mesmo. A ACT nos lembra que nós somos criaturas verbais. A linguagem e a cognição avançada são coisas muito recentes na nossa evolução. Tem poucos milhares de anos. É aquela mesma habilidade que deixa a gente construir arranha-céus,
mas que também faz a gente antecipar tragédias. Exato. A ferramenta que usamos para planejar o futuro é a mesma que usamos para ruminar sobre os erros do passado de forma impiedosa. A nossa linguagem cria armadilhas mentais por design. Ou seja, sofrer não é uma falha no sistema. Sofrer é o padrão normal de quem tem um cérebro verbal como o nosso. Perfeito. Tentar amputar o sintoma com um protocolo engessado é uma guerra perdida. Os próprios relatórios internos do DSM já admitiram essas falhas. As taxas de comorbidade são uma loucura. Eu li nas fontes que um diagnóstico de depressão pode chegar a 80% de chance de vir com um segundo ou terceiro diagnóstico junto. 80%. Isso mostra que as caixinhas não funcionam. E tem a questão dos marcadores biológicos também. Não existe um exame de sangue para ansiedade generalizada. Não é como medir a glicose para confirmar diabetes. E focar só na redução do sintoma, pelo sintoma apaga os marcadores funcionais, né? Apaga totalmente. Se o paciente diminui a ansiedade porque parou de sair de casa, o sintoma caiu, mas a funcionalidade dele foi destruída. A saúde mental precisava de uma alternativa aos rótulos. Precisava focar nos processos em vez do formato do pensamento. E o símbolo máximo dessa revolução processual na ACT é o Hexaflex. Um modelo icônico para quem é da área. Aquele hexágono com as 6 pontas. Ele mapeia os processos centrais para criar a flexibilidade psicológica. Temos a aceitação, que é a disposição de viver emoções difíceis sem tentar fugir. O oposto da esquiva experiencial. E tem a desfusão cognitiva, que ensina a observar os pensamentos como eventos passageiros, não como verdades absolutas. E aí entra o contato com o momento presente e o self como contexto. Aquela habilidade de perceber que nós somos os observadores da experiência. Não os rótulos que a mente cria para nós. Faltam 2 processos aí. Ah, sim. A clareza de valores e, claro, a ação de compromisso baseada nesses valores. O Hexaflex mostra que a inflexibilidade cria um efeito dominó terrível. Sim, um efeito que destrói a regulação da pessoa. E as fontes dizem que a ACT é agnóstica em relação à técnica. Como assim agnóstica? Significa que o terapeuta pode usar o exercício da cadeira vazia, ou uma metáfora, ou um exercício corporal, desde que promova a flexibilidade naqueles 6 pontos, está valendo. Entendi. Mas isso me leva a uma pergunta provocativa. Se o Hexaflex já era tão revolucionário mudando o foco para o como pensamos em vez do que pensamos... Porque ele precisou evoluir. Exatamente. Porque os criadores sentiram a necessidade de criar algo tão maior como o EM. A metáfora que eles usam nas fontes é ótima. Eles dizem que a ACT, no Hexaflex, era como um adolescente crescendo. Um adolescente muito promissor, imagino. Brilhante, cheio de energia, mas focado quase exclusivamente no próprio umbigo. O Hexaflex era ótimo para as dimensões psicológicas intraindividuais. Ou seja, olhava muito para dentro da mente da pessoa, mas deixava o resto de fora. Isso. Faltava uma atenção formal aos níveis que cercam essa mente, a biologia do corpo e a cultura da sociedade. A mente não opera no vácuo. E para preencher essa lacuna desse adolescente, os pesquisadores foram buscar a mãe de todas as teorias das ciências da vida, a teoria da evolução. E é desse casamento que nasce o EMM, o Metamodelo Evolucionário Estendido. Aqui que a coisa fica realmente interessante. Como é que a terapia baseada em processos pega Darwin e aplica na poltrona da terapia? É uma ponte direta através dos princípios universais da evolução. Eles resumem isso na sigla VSR. Variação, seleção e retenção, certo? Isso, sempre operando dentro de um contexto adequado. Na biologia, as mutações geram variação. O ambiente faz a seleção do que funciona para sobreviver. E a retenção é passar isso para as próximas gerações, criando um padrão. Mas e no comportamento humano? A adaptação saudável exige gerar variação de respostas. Por exemplo, conseguir dizer não a um pedido abusivo pela primeira vez. Tentar agir de um jeito novo. E a seleção ocorre quando a pessoa escolhe se esse comportamento funciona
mas com base nos valores dela, não só no alívio rápido. Exatamente. E a retenção é criar o hábito, transformar essa nova resposta num padrão consistente, tudo dependendo do contexto. E o IEM mapeia tudo isso de um jeito visual impressionante. Ele pega aquelas 6 dimensões do Hexaflex: afeto, cognição, atenção, self, motivação e comportamento explícito, e coloca em cima de 2 novos alicerces. O nível biofisiológico e o nível sociocultural. E focar no porquê disso corrige um viés histórico gigantesco da psicologia. De ignorar o corpo e o ambiente, né? As fontes trazem casos muito bons sobre isso. Vamos falar do caso do paciente Michael. O caso do Michael é perfeito para ilustrar isso. Ele tinha um alcoolismo severo e uma falta total de autocuidado. Se um terapeuta usasse só o Hexaflex, ia focar horrores na difusão cognitiva para os pensamentos negativos dele. Ou treinar a aceitação da fissura pelo álcool. Mas a falha aí é que Michael tinha uma identidade cultural fortíssima. Ele era um homem afro-americano com uma regra cultural de autossuficiência extrema, não era? Uma crença de que não precisava de ninguém e resolvia tudo sozinho. Esse foi o motor do sucesso dele nos negócios. Olha que ironia! A mesma regra que o ambiente corporativo selecionou e recompensou estava destruindo a vida pessoal dele. Ele não conseguia demonstrar vulnerabilidade, não buscava ajuda médica. Ignorar esse nível sociocultural faz o tratamento falhar miseravelmente. E tem um outro lado da moeda também. O caso do Nick. Ele vivia num isolamento profundo, brigava com os terapeutas, super hostil. Qualquer um diria que ele tinha um problema severo de esquiva experiencial ou algo de dinâmica interpessoal. Mas a raiz da hostilidade do Nick estava nas dores físicas crônicas. E a qualidade do sono dele era terrível, o nível biofisiológico puro. Privação de sono e dor constante colapsam a regulação emocional de qualquer um. Tentar fazer reestruturação cognitiva com alguém que não dorme direito é inútil. A biologia, a mente e a cultura evoluem juntas. Tá, mas aí me bate uma dúvida muito prática. Com esse mapa gigantesco em mãos, como é que os profissionais abandonam a guerra das escolas terapêuticas e aplicam isso no dia a dia? A pergunta antiga da clínica era: qual tratamento funciona para síndrome X? E a nova pergunta da PBT muda completamente o foco. Muda. A nova pergunta é: quais processos biopsicossociais centrais devem ser focados com esse cliente, considerando esse objetivo, e como alterá-los? E para responder isso sem se perder, eles usam a análise de redes complexas. Em vez de uma doença escondida, a psicopatologia vira uma rede de nós interconectados. Isso mesmo. Imagina um mapa. O nó da insônia está ligado ao nó do cansaço, que fortalece o nó do isolamento, que alimenta os pensamentos negativos. O terapeuta não ataca tudo de uma vez, ele acha os nós centrais. Se melhorar o sono, que é biologia, a rede mal-adaptativa perde força. E isso traz o conceito de ecletismo funcional, não é? Um conceito maravilhoso. O terapeuta CT pode usar técnicas de reavaliação cognitiva da TCC tradicional ou uma dinâmica interpessoal psicanalítica. Desde que sirva para gerar aquela variação, seleção e retenção de comportamentos saudáveis. Exato. Tem a ver com promover processos saudáveis, como o conceito de não apego, que vai além da simples não esquiva experiencial. Então, o que tudo isso significa? Tem uma metáfora de construção civil nas fontes que explica muito bem isso. A dos tijolos e das janelas. Pode contar. Sim. Os procedimentos terapêuticos são como tijolos e janelas. Não importa muito a marca da janela. Se a marca é TCC, psicanálise ou humanista. Isso. O que importa é se essa janela cumpre a função de iluminar a sala. Se ela ilumina, ou seja, se gera o processo de mudança, ela serve. Se conectarmos isso a um panorama maior, o impacto clínico é gigante. O terapeuta não precisa mais decorar centenas de protocolos de manuais impossíveis. Ele passa a rastrear os processos em tempo real. E vira um guia para criar ciclos de feedback positivo. O alvo deixa de ser só reduzir o sofrimento e passa a ser a prosperidade humana real. Fazendo um resumo do nosso mergulho de hoje, a transição do Hexaflex para o EGM devolve a humanidade ao processo clínico, né? Com toda certeza.
respeitando a biologia, a cultura e a individualidade de cada um. Filtra aquelas doenças arbitrárias e foca na evolução do indivíduo. E para quem nos escuta, principalmente os profissionais da área, a mensagem principal é que o mapa mudou. A abordagem baseada em processos liberta o clínico daquelas amarras rígidas. Empodera o profissional a focar no que o cliente realmente precisa. É o ápice da prática baseada em evidências, mas de um jeito muito humano. Não poderia concordar mais. Mas antes da gente encerrar, tem uma nuance no final das fontes que eu acho que vale a pena deixar para nossa audiência pensar. O futuro da PBT com a tecnologia digital, certo? Isso. A avaliação momentânea ecológica, a famosa EMA. Tudo via smartphone. Coletando dados em tempo real para criar aquelas redes dinâmicas que a gente mencionou. Imagina a precisão disso. Se estamos mapeando processos biopsicossociais com tantos detalhes e dados contínuos, será que a terapia está a um passo de prever ataques de pânico por meio de algoritmos? ou surtos, ou até o abandono do tratamento, prever tudo isso antes mesmo do paciente se dar conta do que está sentindo. Nossa, isso é revolucionário. Fica aí o convite para quem está ouvindo refletir sobre como a tecnologia e a evolução da consciência estão prestes a colidir. Um futuro fascinante, sem dúvida. E assim concluímos nossa análise de hoje. Muito obrigada por embarcar nesse mapa com a gente.